sobre vida alienígena, né? Já que foi tocado no tema aqui, o que bombou essa semana foi o Barack Obama, né? O Obama, ele deu uma entrevista e o cara perguntou para ele o que ele acha sobre alienígenas. Aí ele pegou e falou assim, alienígena existe. Cara, assim, pessoal, não tem nada demais nessa resposta dele, tá? Não tem nada demais nessa resposta dele. Ele pode falar que alienígena existe, que alienígena não existe, e tudo bem, entendeu? E aí depois ele complementou a resposta falando que no governo dele ninguém viu alienígena, teve toda essa história, né? Isso aí surge, antes de eu responder aqui a pergunta junto com a IA, é o seguinte. O Bill Clinton, quando ele terminou a presidência dele, ele deu uma entrevista num programa super famoso nos Estados Unidos chamado 60 Minutos. E neste programa perguntaram para ele sobre os alienígenas. E o Bill Clinton, na época, ele trouxe uma informação que pouca gente na época sabia. Ele chegou e falou assim, engana você que acha que eu, como presidente, tenho acesso a tudo. Eu não tenho acesso. O presidente dos Estados Unidos, ele tem até um certo nível de acesso dentro do setor de segurança americano. Por que isso? Porque o presidente, ele troca, né? Então, assim, o presidente, daqui 4 anos é outro presidente. Então, você não pode confiar toda a segurança. Os níveis mais altos de segurança são dados a pessoas, né, de alto escalão, de patente militar altíssima, e que vão ficar a vida inteira naquele serviço. O Bill Clinton falou, cara, eu não sei de nada mesmo porque eu não tenho acesso a tudo. E agora vem o Obama e fala isso, né? Então, assim, não tem nada demais, tanto que o Obama depois soltou uma nota, né, falando que ele não sabia que aquilo lá ia viralizar daquele jeito, porém, ele explicou que, não, eu acho que existe sim e tal, não sei o quê, mas eu não vi nada, meu governo não teve nada. Beleza? Então, vamos lá, olha só que legal, né? Primeira coisa, obviamente, não dá para encontrar vida extraterrestre se não tiver evidência nenhuma. Foi isso que a IA respondeu aqui. Encontrar implica detectar algum sinal verificável. Ó que maneiro, ó. Um micróbio, uma assinatura química, um sinal de rádio com padrão não natural, etc. O que dá para fazer sem evidência direta é levantar hipóteses. E aí sim, e procurar o jeito mais inteligente possível. Por exemplo, por que muita gente acha razoável procurar mesmo sem prova? Primeiro, o universo é algo muito grande, então assim, seria meio que impossível só ter a gente aqui de vida inteligente no universo. Segundo, a vida na Terra apareceu em termos geológicos cedo, né? Hoje, a melhor evidência para a vida na Terra é ali na casa dos 3,2 bilhões de anos atrás. E a gente já sabe que tem exoplanetas hoje que tem atmosfera, que tem os gases que tem aqui na Terra, na atmosfera dele, que tem água também. Outra coisa legal é o que ela fala aqui, ó. Mas isso não é fé. Aí fala, qual é a diferença para crença sem evidência? Olha que maneiro. Falando que é o método, né? Então o que a gente tem na ciência é o método científico rodando ali por trás. Já no caso da fé, é você simplesmente acreditar que existe ou não. Como que se busca evidência de forma séria? A gente já sabe, exoplanetas, né? Então você procura na atmosfera de exoplanetas determinados gases que indicariam a presença de vida. Marte, luas oceânicas, ou ela escreveu aqui luas geladas, né? Eu corrigiria a IA nesse ponto, eu chamaria de luas oceânicas, tá? Que é a Encélado, Europa, entre outras. O projeto 7, que busca por sinais de rádio, e anomalias aí que ela colocou aqui, mas eu acho que ela quis dizer aqui no anomalias UAPs, tá? Que são os fenômenos anômalos não identificados, e investigar se esses fenômenos seriam ou não vida. O que seria um erro comum? Afirmar existe ou não existe, com certeza, sem dados, show de bola, e tratar não encontramos ainda como prova da inexistência, que é algo que eu falo. Então a IA está me refutando, porque eu faço minhas postagens lá no Instagram para encher o saco da galera e falo assim, ó, aqui esse disco voador aqui foi provado que ele é fraude. Continuamos sozinho e assim continuaremos até segunda ordem. Então a IA aí, ó, valeu, hein, IA, me refutando na minha cara mesmo. Porque eu pego aqui a parte da fé, porque eu não acredito que exista vida inteligente em outro lugar do universo. Mas, ótima resposta. Gostei da resposta, completaria aqui algumas coisas, mudaria algumas coisas? Mudaria, mas eu acho que tá excelente, viu? Tá muito bom. Opa! Ótima pergunta, hein? Computação quântica que tá aí todo dia a gente falando, né? A computação quântica poderá ajudar, né, a desvendar a matéria escura. O que ela responde? Olha aí que demais, ó. Resposta da inteligência artificial, lembrando que eu estou usando aqui o myhub.ia, tá? E eu estou usando o MyHub Nitro. O que acontece aqui para vocês entenderem? Aqui no MyHub você tem os modelos de IA aqui, ó, tá vendo? Você pode escolher. E o Nitro é o sistema do próprio MyHub. Então o que acontece? Eu jogo o que eu quero saber e ele escolhe para mim qual é o melhor modelo para me responder, tá?
E tá lá, ó, a resposta. Caramba, a resposta foi bem completa, ó. Sim, pode ajudar, mas de forma indireta e ainda incerta. A computação quântica não detecta. Obviamente que não, né? O que é o computador que vai processar mais rápido, tá? Ela pode acelerar as simulações e cálculos que hoje são gargalos da física de partículas e da cosmologia, o que pode orientar melhor onde e como procurar e como interpretar os sinais experimentais. Então tá aqui uma lista de como que ela pode resolver. Por exemplo, simular teorias fortemente acopladas, tá? Que o que acontece é o seguinte: a matéria escura, a gente não sabe o que é, mas existem vários candidatos à matéria escura. E esses candidatos, eles vão desde a física de partícula até coisas da cosmologia. E são sistemas que na física a gente chama de sistemas acoplados. Então você precisa de cálculos, de muito cálculo para ser feito, cálculo muito complexo e que os computadores atuais levam muito tempo para fazer. Obviamente, se você tiver um computador quântico, isso aí vai acelerar demais, rapidamente você vai saber onde que você está errando e tudo mais. Então isso aí já é a primeira coisa, tá? Simular sistemas quânticos da física de partículas, principalmente, né, é espetacular para o uso do computador quântico. Resolver o problema do sinal em alguns cenários. Isso aí é muito legal. Então, por exemplo, a gente tem vários tipos de simulações que a gente faz. Uma famosa delas é a simulação de Monte Carlo, tá? E certos sistemas têm o chamado sinal de problema, que dependendo da fase que está o sinal, isso aí acaba destruindo toda a estatística que você está fazendo ali. Há propostas de que algoritmos quânticos contornem parte deste problema. Só que aí no computador atual eu não consigo rodar os modelos quânticos. Então eu preciso do quê? De um computador quântico para ter esse modelo rodando. Então esse problema do sinal, em alguns cenários, a computação quântica pode resolver. Outra coisa, obviamente, né? Acelerar a inferência estatística. Ou seja, eu consigo hoje, para eu descobrir o que é matéria escura, para vocês terem uma ideia, eu teria que observar na casa das 20, 30 milhões de galáxias e simular o que está acontecendo com aquilo ali. Se eu jogar isso num computador atual, cara, tudo bem, vai fazer, vai, mas vai demorar muito tempo. No computador quântico, isso aí vai muito mais rápido. Então, por exemplo, resolve o problema de amostragem. Eu posso enfiar tudo lá dentro do computador quântico, não preciso ficar escolhendo. Eu posso fazer a otimização e a inversão de certos problemas lineares, que é resolver as famosas equações diferenciais. A computação quântica vai resolver isso para a gente muito, tá? E explorar os parâmetros, ou seja, eu posso ficar mudando os parâmetros e ressimulando o meu sistema dentro da simulação quântica de maneira mais rápida ainda. Então, obviamente que ela vai. Outra coisa, descobrir aí os materiais que podem ser os melhores detectores. Hoje a gente tem no planeta Terra alguns lugares em que tentam detectar matéria escura. Então tem o famoso experimento de Gran Sasso, que fica na Itália, tem o experimento agora no mar Mediterrâneo, tem o experimento lá no Japão, então tem experimento em outros lugares aí, acho que na Califórnia tem outro também, aqui no Chile tem um também. Só que para você fazer esse material aí, você precisa saber exatamente o que é. Então você pode aí, ó, descobrir os materiais para fazer os melhores detectores. Então você simula esses detectores no computador quântico e aí rapidamente você consegue resolver tudo isso, tá? Onde ela não será, né, assim, crucial se a matéria escura for bem descrita por modelos simples, já tratáveis, tanto classicamente, né, na física clássica experimental, o ganho pode ser pequeno, e o maior limitante hoje costuma ser a sensibilidade experimental e toda a parte astrofísica, não apenas a capacidade de computação. E tem um negócio a mais que eu colocaria aqui. Muita gente diz que pode ser que a matéria escura nem exista. Então a gente brinca que daqui 50 anos, vamos supor que ela não exista, vai ter uma galera daqui 50 anos falando, pô, aquele pessoal lá achava que tinha matéria escura e nem tinha matéria escura. O status realista de hoje, aqui ela fala aqui, ó, a maioria das aplicações fortes ainda está em pesquisa. Os dispositivos atuais têm limitação, ruído, poucos qubits, né? Ela está falando aqui do status atual da computação quântica hoje. E o caminho mais promissor no curto e médio prazo é o híbrido. Usar a computação quântica para partes específicas da simulação e o clássico para o resto, onde ele já funciona. Tá aí, ó. Para eu responder mais no alvo, né? Você está pensando em matéria escura, mais no contexto... Aí, olha, que legal, ó. Ela fala para mim qual contexto que eu estou pensando a matéria escura. Vamos lá. Física de partículas, WIMPs, Axions e Dark Sector. Isso aí são os candidatos à matéria escura. Na parte da cosmologia, estrutura em grande escala, ou na instrumentação e detectores. Aí ela fala aqui, ó, se você me disser qual desses é seu foco, eu te digo quais linhas de pesquisa em computação quântica fazem sentido, e aí você vai completando sua resposta. Tá aí, ó. Eu vou deixar tudo aqui em aberto, tá? Nem vou continuar,
Por quê? Porque você vai assinar aí o myhub.ia, vai pegar as perguntas que a gente está colocando aqui, e se tiver uma pergunta da área que te interessa, você quer se aprofundar, você vê o que ela responde para você, tá? Aqui, ó, só pegar